Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kessia Marques, seja bem-vindo de volta ao Vem na Mala. Os meus últimos vídeos têm sido todos sobre a Turquia, sobre essa penúltima viagem que a gente tinha feito pra fora. E aí eu tô trazendo bastante conteúdo pra vocês, de uma forma até um pouco diferente, como eu tinha falado, contando um pouco mais da história, contando um pouco mais do que acontece por trás da viagem, não só visitando os lugares lindos e maravilhosos que a gente tem na viagem, né? Tem perrengue, tem tudo. Mas enfim, vou dar um tempo nesses vídeos, porque eu quero trazer algumas informações importantes pra vocês nesse tempo de pandemia, o que foi feito de alteração, como estão os cancelamentos e alterações de passagens, inclusive é sobre isso o nosso vídeo hoje. E aí eu quero trazer mais alguns outros vídeos também, mas depois eu volto com os vídeos da Turquia, tá bom? Assim que eu voltei a postar vídeo, um mês atrás mais ou menos, eu comentei com vocês que eu fiquei um tempo sem fazer nada, sem gravar, porque a questão era muito confusa, gente, sabe? Assim, tinha muita informação e eu não tava querendo fazer vídeo nem de viagens e nem falar sobre o cenário porque era muito incerto, ainda tem muita coisa incerta, mas tem coisas que eu poderia ter trazido aqui pra vocês e como eu não trouxe antes, mas vou trazer agora, tá bom? Espero que possa ajudar alguém ainda que ainda tá com dúvida. Em março, o governo soltou uma MP, uma medida provisória, que muda um pouco as regras de cancelamento e alteração de passagens. Tanto pensando pro lado do passageiro, quanto pensando pro lado das companhias aéreas. Então, o que o governo tentou fazer com essa MP é equilibrar para que as empresas aéreas não quebrem, porque realmente, pensa gente, meses com voos assim 90%, 95% menos voos do que o normal, como é que as empresas estão passando, tentando não demitir, etc. E também para não deixar ninguém no prejuízo, os clientes, os passageiros que compraram passagem, sei lá, para quem estuda em outro estado, comprou passagem pro ano inteiro, para quem tinha passagem de férias, e etc. Então, é um equilíbrio. E aí, dando mais prazo para poder dar o reembolso, dando a possibilidade de cancelar a passagem e receber o valor de volta em crédito, mesmo que a sua tarifa não tivesse essa modalidade, essa opção. Tá? Então eu tô aqui com algumas anotações que eu fiz, bastante anotações sobre essas novas regras, e eu vou dar uma lidinha e vou explicando pra vocês, pra não deixar passar nada. E ainda assim, se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários, tá bom? Que eu faço questão de responder. Se eu não souber, eu vou atrás de quem sabe e respondo pra vocês. Nesse meio tempo eu já cancelei passagens também, na Gol principalmente, acho que foi só na Gol. Tem uma passagem que provavelmente eu tenho que cancelar da TAM também, mas ainda não cancelei porque essa é só para agosto. Tem duas possibilidades, que é a alteração ou cancelamento por parte do passageiro, no caso você, ou por parte da companhia aérea. Antes de entrar nesse detalhe, vale só dizer que essas regras valem até 31/12/2020, para passagens compradas até essa data, então até o final desse ano. Aí, a única questão que não muda muito é que se você comprar a passagem, por exemplo, comprei hoje, eu tenho 24 horas para poder cancelar a passagem. Isso não muda, eu posso desistir, eu posso ter comprado errado, e aí eu cancelo e eles têm 7 dias para reembolsar esse valor pago. Se passou de 24 horas, entra nessas novas regras, que inclusive a empresa aérea tem 12 meses para te reembolsar o valor, mas calma que a gente chega lá. Se o cancelamento for feito pelo passageiro, a alteração do cancelamento for feito pelo passageiro, no caso você, eu, qualquer um que comprar uma passagem aérea. Mesmo que a sua tarifa, e aí eu vou fazer um vídeo só sobre as tarifas, que aí eu explico todas da Gol, da Azul e da Latam, vou explicar das nacionais, que é como a gente voa mais, né? Até muitas vezes a gente compra internacional pelas parceiras, mas enfim. Vou falar só dessas três. Vou fazer um vídeo explicando o que são essas tarifas, quais são os benefícios, quando que vale a pena você comprar uma tarifa mais cara, uma tarifa mais barata. Isso que eu vou fazer é um vídeo explicando de modo geral, não só para agora, mas para quando você for comprar entender por que tem uma mesma passagem com um valor diferente. Mas para não entrar nesse detalhe, não fazer esse vídeo ficar grande demais, eu vou falar das tarifas, vou dar exemplos aqui, e se você não entende muito bem o que são essas tarifas, essas regras, depois você assiste o outro vídeo também, beleza? Então, se você cancelar a sua passagem, você vai, agora, a partir de agora, com essa MP, que vale até, as passagens compradas até 31 de dezembro, você não vai ser cobrado taxa de cancelamento. Por que acontece? Se eu compro numa tarifa promo, numa tarifa light da Gol, por exemplo, e eu cancelo a passagem, eu não recebo nada de volta pelo valor da passagem. Pode ser a passagem de R$100 ou uma passagem de R$1.000. Se eu comprei nessa tarifa, eu não tenho direito a reembolso no caso de cancelamento. E aí tem outras tarifas que eu teria 40%, por exemplo, na Gol, 40% de reembolso, 95% de reembolso. A Gol não tem nenhuma tarifa que te reembolse 100%. Mas independente dessas regras de reembolso da tarifa, se eu cancelar para receber o crédito, ou seja,
Tem uma passagem que eu comprei Brasília-São Paulo de R$ 300 e eu quero cancelar essa passagem. Por conta da pandemia, porque eu não vou ter mais o evento que eu ia ter, eu não vou ter mais a reunião que eu ia ter, e etc. Então, diversos motivos, eu vou cancelar essa passagem. Essa passagem eu comprei na tarifa Light. Se eu cancelar e pedir o reembolso, eu vou receber só a taxa de embarque. A taxa de embarque sempre é obrigatória que a empresa te devolva. Ah, não, mas eu não quero perder o dinheiro que eu paguei, eu vou deixar em crédito. Então, eu vou lá, escolho que eu quero deixar em crédito esse valor que eu paguei. Aí eu vou receber 100% de volta e vai ficar na minha conta, no caso da Gol, esse exemplo que eu tô dando, para eu poder emitir outras passagens. Essa MP diz que eu posso emitir a passagem até 12 meses depois da data do voo. Então, se o meu voo era para junho, vamos dizer, junho de 2020, eu tenho até junho, vamos supor, 20 de junho de 2020. Eu tenho até o dia 19 de junho de 2021 para usar esse crédito. Se eu não usar, esse crédito vai vencer. Então ele tem validade de 12 meses, tá? Isso é muito importante para você não acabar gerando um monte de créditos e esquecendo que esse crédito está lá e perder esse valor também. Só que para quem comprou nessas tarifas que não dão direito a reembolso, vale muito mais a pena você pedir o crédito do que receber só as taxas de embarque de volta. Outra questão é se a companhia aérea alterar seu voo e te dar opção. Não está acontecendo agora, gente. Quase não está acontecendo porque realmente as companhias mudaram muito a malha, estão com uma malha bem mais enxuta, então tem bem menos voos. Mas vamos supor que eles te mandem aquele e-mail de seu voo foi alterado, você pode alterar seu voo. Seu voo não foi cancelado. Seu voo foi alterado e eles te dão a opção para aceitar ou não. Nesse caso, você consegue alterar sem nenhuma cobrança. Você pode alterar o voo. Se eles cancelaram seu voo... Mas calma, deixa eu terminar por parte do passageiro, porque senão eu faço confusão na cabeça de vocês. Então você tem isenção da cobrança de multa contratual no caso de cancelamento para recebimento de crédito. Para cancelamento para recebimento de reembolso, vai de acordo com a tarifa que você escolheu. Tá? Se você não sabe a tarifa que você comprou, vai no e-mail que você recebeu quando você comprou a passagem, que tem todas as informações, valor da passagem, valor de impostos, valor da taxa de embarque, e a tarifa que você comprou vai estar tudo lá e todas as regras. Então é isso. Aí, só para te dar um exemplo, no caso de reembolso, se você comprou a tarifa mais cara, por exemplo, da Gol, e aí que é a tarifa Max, se eu não estou enganada, o nome. E aí você quer, não, eu quero reembolso mesmo, eu não vou viajar mais, eu não tenho previsão de viajar, eu não sei se eu vou usar esse crédito nesses 12 meses. Você vai receber, se você cancelar uma passagem dessa tarifa, você vai receber 95% do valor da passagem, mais todas as taxas de embarque. Então você vai receber quase 100% do valor pago. Mas aí você tem que ter comprado na tarifa Max. Se você comprou em outras tarifas, você vai receber ou 40% ou não vai receber nada de volta do valor da passagem, só as taxas de embarque, tá bom? Agora, se a empresa aérea cancelou o seu voo ou alterou o seu voo, que é o que está acontecendo bastante. Por exemplo, os voos que a gente compra para o Ed ir para São Paulo, porque ele faz mestrado lá, a gente iria cancelar de qualquer forma. Mas a gente não tá nem chegando a cancelar, porque quando dá 1 mês ou 2 meses antes do voo, a Gol já tá cancelando e avisando a gente, olha, seu voo foi cancelado, e aí você tem que entrar no site e fazer esse processo de cancelamento que eu tô explicando para vocês. Então assim, se a empresa aérea fizer uma alteração no seu voo, ela tem que te avisar com no mínimo 24 horas de antecedência. Se isso não acontecer, ela tem que te dar 2 opções, ou reembolso integral, ou que é a devolução total do seu dinheiro, e aí nesse caso não entra aquela regra da questão da tarifa, porque aí a empresa aérea que cancelou o seu voo fora do período de 24 horas. Então, faltam 10 horas para o seu voo, a companhia te mandou uma mensagem, um e-mail de que seu voo está cancelado, tá? Esse é o exemplo. Isso raramente acontece, gente. Normalmente as empresas comunicam por e-mail, mandam vários e-mails antes, ainda mais nesse processo agora que elas estão cancelando com muita antecedência, não é nenhum problema específico, né? Então, isso raramente acontece, mas eu tô dando os exemplos para vocês. Então, se a empresa aérea cancelar com menos de 24 horas de antecedência seu voo, ela tem que te dar a opção de reembolso integral ou te colocar em outro voo de outra companhia, tá? Isso também não tem acontecido muito, porque realmente não tem voos, esses voos não estão, a malha aérea não tá como era antes. Agora vamos imaginar que você chegou no aeroporto e descobriu que seu voo foi cancelado ou foi alterado. Se o seu voo foi alterado em mais de 30 minutos para voo nacional ou mais de 1 hora para voo internacional, se aplica a mesma regra de cancelamento. A empresa aérea tem que te oferecer o reembolso integral do valor pago ou te colocar em outro voo de outra companhia. Mas você pode se negar, não, esse voo de outra companhia não serve para mim,
não me atende, e aí você pode optar pelo reembolso integral. Essas regras já existiam antes, tá, gente? Algumas coisas aqui, elas modificaram um detalhe ou outro, estão nessa MP por conta do reembolso, a forma de reembolso que mudou e etc. Isso já existia, essa questão de se você chegar no aeroporto, se o voo for cancelado, você tem direitos. Então, se passar de 1 hora que seu voo foi alterado, vamos supor, você chegou no aeroporto, seu voo era às 10 e ele vai sair só meio-dia. Passando de 1 hora, a empresa tem que te oferecer facilidade de comunicação, ou seja, telefone e internet, né? Passando de 2 horas, ela tem que te oferecer isso de comunicação e voucher para alimentação. Então ela tem que te oferecer alimentação, refeição, o tempo que você vai ficar lá, se você vai ficar o horário do almoço, eles vão te oferecer almoço. Normalmente eles têm cadastro com alguns restaurantes, eles oferecem um voucher, você vai lá e come, quem paga isso depois são eles. Se passar de 4 horas de espera, eles têm que te oferecer, e você for passar a noite no aeroporto, eles têm que te oferecer também hospedagem. Aí eles têm que te oferecer tudo isso que eu falei antes, facilidade de comunicação, internet, telefone, alimentação e hospedagem. E no caso da hospedagem, transporte para ir e para voltar do hotel, né? Ir para o hotel, para o aeroporto e etc. Em caso de pessoas acompanhando o passageiro com necessidades especiais, PNE, eles têm que te oferecer a hospedagem acima de 4 horas, mesmo que você não vai passar a noite no aeroporto, porque para essas pessoas é muito mais complicado passar um tempo muito longo no aeroporto, tá? Então, isso é no caso de você chegou, essas regras que eu acabei de falar, se você chegou no aeroporto e descobriu que seu voo foi cancelado e você não tinha, ou cancelado ou alterado, nessas regras de meia hora nacional e 1 hora internacional, e você não tinha sido informado, avisado, etc, tá? Aí, o que acontece com essa questão de reembolso? As empresas aéreas agora, com essa MP, nesse caso agora de pandemia, elas podem te devolver, te reembolsar o valor em até 12 meses. Então não tem mais aquela questão de, sei lá, 7 dias depois do cancelamento ele te reembolsar e vai aparecer, se for no cartão de crédito, na sua fatura nos próximos meses. Na verdade, eles podem te devolver, então eles vão te devolver o dinheiro no ano que vem, provavelmente. O governo fez isso para tentar ajudar as empresas a não quebrarem, gente, como eu falei no começo. Eles fizeram algumas coisas para que as empresas tenham mais tempo para te devolver o dinheiro, não tenham que desembolsar dinheiro agora e não tenham tanta perda nesse momento. E também para o cliente não sair no prejuízo, não acabar pagando o pato, né? Então, tem aí coisas boas para os dois lados e também coisas ruins para os dois lados, essa questão do reembolso. Mas ainda assim, poder cancelar recebendo crédito, nesse cenário de pandemia que a empresa cancelou, mas de alguma forma não é responsabilidade dela, né? É um cenário mundial. Então, eu vejo como um benefício para os dois lados. E até por essas questões, assim, agora a maioria das pessoas já estão recebendo, né, informação sobre voos, etc., sobre os voos cancelados no próximo mês, mas cheque sempre o status do seu voo. Se a empresa aérea não te mandou alguma mensagem, não te mandou nenhum e-mail, e você tem se você tem voo nas próximas semanas, checa no site da companhia aérea, checa quais são as políticas que a companhia aérea está adotando. Eu vou fazer um outro vídeo pra gente checar nos sites das empresas se elas estão sendo transparentes, tá bom? Mas eu vou deixar isso para outro vídeo pra isso não ficar longo demais também. Tem bastante assunto pra gente falar e pra gente verificar sobre as empresas aéreas e os seus direitos e os seus deveres também, no caso desse caso de pandemia. Então, gente, pra resumir é isso. Se você escolher cancelar a sua passagem e escolher crédito, você vai receber 100% do valor em crédito da empresa aérea. Se você escolher reembolso, vai depender da tarifa que você escolheu, e é muito importante você olhar no e-mail que você recebe. Quando você compra a passagem, a empresária te manda um e-mail com as informações da sua passagem, o valor pago pela taxa de embarque, pela passagem, pelos impostos e tudo mais. Então você pode olhar nesse e-mail se você não sabe qual tarifa que você comprou. Se a empresa aérea cancelar o teu voo, eles vão ter, nos dois casos, na verdade, qualquer forma de cancelamento, eles têm até 12 meses para te reembolsar se você escolher receber o dinheiro de volta. E se eles alterarem ou cancelarem o seu voo em cima da hora, você tem direitos aí, são esses direitos que eu falei, tá bom? Essas questões de cancelar em cima da hora, alterar em cima da hora, pode ser que aconteça mais para quem tá comprando o voo agora, né? Vamos supor, tá comprando os voos que existem nesse meio da pandemia, pode ser que tenha alguma alteração mais em cima da hora, assim. Mas eu não acredito que isso esteja acontecendo com as passagens que já estavam compradas, porque as empresas já mudaram a malha e estão avisando os clientes conforme chega mais perto. E tem isso também, tá, gente? Se seu voo é para outubro, por exemplo, a empresária provavelmente não te informou nada ainda, porque eles não têm definição. Eles estão esperando conforme a coisa for voltando, e eles forem voltando à malha aérea deles, eles vão informando. Eu tenho voo em junho,
já mais pro final de junho, que já foi cancelado pela Gol, por exemplo, mas eu tenho um voo em agosto da Latam que eu ainda não recebi informação nenhuma se ele vai ser cancelado, se eu posso pedir o reembolso, etc, etc. Então, acho que é isso. Se ficou alguma dúvida, se não ficou clara alguma informação aqui, deixe nos comentários. Se você tem exemplo, se você cancelou passagem ou alterou alguma passagem nesse período, conta pra gente também, é legal porque você ajuda outras pessoas. E eu espero poder ter ajudado vocês. Eu tô lá no Instagram também, vem.vemnamala, me segue lá, deixa aqui seu like, se inscreva se você ainda não tá inscrito, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!